Eu vou tomar um café também, porque a gente está conversando sobre as coisas que passaram, as histórias passadas, que por ser passado as pessoas tanto julgam, né? As pessoas acham que só elas que sabem das coisas, mas existem coisas passadas que muitas pessoas não viveram no ano de 1977, 78 e hoje acham que são as donas da verdade. Mas eu estou aqui com a Maria Lúcia, tomando um café da manhã com ela, e a gente recordando de uma época em que alguma coisa houve e a mãe Rosinha e a tia Nilzete foram passar uns tempos na casa da mãe Neide, em São Bernardo do Campo, até depois elas prosseguirem e passarem a viver, inclusive a mãe Rosinha, na casa do pai Tonhão do Ogum. Mas você lembra na época que ela passou uma época e tudo na casa Sim. da mãe Neide? Ela, logo depois da minha obrigação, da minha feitura, né? Ela saiu da casa do Tata e foi ficar na casa. Tiveram uma discussão com o Tata Pércio e mãe Neide foi buscá-la na casa do Tata e ela ficou na casa da mãe Neide. Inclusive ela ficou escondida, o Tata não sabia que ela estava lá. Ela ficou escondida lá na casa da mãe Neide, até ela ir para a casa do Tonhão. E viver. Então passou um período e nesse período foi o período que nós nos conhecemos. Exatamente, você era recente de santo naquela época, eu né? era e a Rosinha, tinha meses de nascida pro Orixá, né? Ela foi minha mãe pequena, na realidade ela foi minha mãe de santo. Eu sei ela da me história. fez. Porque inclusive eu estava lá, eu ouvi a conversa um dia, e elas conversando, e aí ela falou que quem tinha rasgado o seu Oxu, quem tinha feito seu Oxu era ela. Ela quem fez todas as coisas suas. Quem fez o Ogum, isso foi ouvido por mim dentro da casa dela. Porque lá estava e lá eu vi. Então, é porque assim, sabe, Maria Lúcia, eu estou te contando essa história, e nós estamos falando sobre essa história porque há pessoas que chegam depois, anos depois de uma história, e começam a querer nos contradizer, ou então dizer que não existe alguma coisa. Agora, as pessoas têm que respeitar épocas, memórias, histórias, porque quem viveu uma história sabe. Inclusive, nessa época, a tia Nilzete foi embora de volta para a Bahia, e eu me lembro também muitas vezes que mãe Bida também esteve lá na casa da mãe Neide, a mãe Bida, né? Sim. Ficou também algumas vezes lá e tudo. Mas aí você fez algum em que ano que foi feito? 1977, eu fui feita em fevereiro de 77. Minha saída foi feita em janeiro, né? Final de janeiro. E a minha saída foi 12 de fevereiro de 77. Então, quando foi em abril, eu fui para lá, né? Eu te conheci, você já tinha 3 meses, né? Eu tava, quando você me conheceu, eu tava... Meu quelê caiu em 31 de julho. 30 de julho de 77. Você foi para lá, foi em agosto. Em agosto, né? Em agosto. Eu tinha acabado de tirar aquele... E hoje, como que você vê o orixá, o que você acha do passado, das pessoas do passado, das pessoas que participaram do seu Orochi Ogum naquela época? Né? Assim, me enganaram muito, né? Porque, pra mim, eu era filha de mãe Neide de Iemanjá. Depois que eu fiquei sabendo de toda a história, né? Aí me disseram que eu era filha do Tata Pércio. Depois, quando eu estive na casa do Tonhão, anos depois, né? Que mãe Rosinha me contou que na realidade eu era filha de santo dela, né? Aí que eu fiquei sabendo de toda a história. Que quem tinha rasgado o Oxum mesmo tinha sido ela, não tinha sido o Tata, né? Nem mãe Neide, né? Que eu tinha sido feita na casa para ser rombona da casa de mãe Neide. Certo. Né? E na continuação da nossa conversa, nós temos ainda uma parte que
quando eu tomei obrigação, quer dizer, eu fui para lá para poder arriar os 7 anos e ela não fazia nada. Ela contava com quem? Com a mãe Rosinha, com todo mundo para ajudar. E na época que eu fiz obrigação, elas já estavam num confronto muito grande com o Tata, né? Sim. E aí fizeram as obrigações, mas sem festa, sem nada, só Sim. obrigação. E aí depois eu inaugurei minha casa, foi quando eu ganhei a cadeira para o meu santo sentar, dos meus 7 anos, por ti, né? Você quem deu. E ela deu muitas coisas do barracão também, mas na época em que eu tomei minha obrigação, quem estavam presentes foi ela, foi a mãe Rosinha, a tia Nilzete, foi as pessoas que estavam presentes dentro dos meus 7 anos de santo, quando eu tomei. Foi uma obrigação muito simples, mas eu quero deixar isso claro, porque há, assim, controvérsias de histórias que as pessoas que não conhecem do mundo atual não sabem o que aconteceu em 77. Aliás, em 1977, muito poucas pessoas estavam na época, porque muita gente morreu atualmente, não conhece das histórias que vivemos, né? Não sabem, porque Zé Carlos já se foi, Zé Carlos Oxóssi já se foi. Porque ele teve presente, né, na festa dos meus... Quando eu tomei os meus direitos, né, que deu a festa dos meus direitos, eles estavam presentes naquela época. Inclusive, eu tomei 7 anos, eu já devia ter mais ou menos uns 11 anos de santo. Eu esperei Sim. muito tempo para poder dar os 7 anos, porque não tinha confiança em qualquer pessoa, e fiquei procurando, né? Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. E na época você foi feita do Ogum com Oxum? Eu fui feita de Megegê, de algum Megegê com Oxum. E até hoje você se encontra com esse orixá e feliz com esse orixá, sim, né? Sim. Esse orixá é a sua vida, que esse orixá é seus caminhos, sim. né? Sim, sim. Passei já por muitas coisas, já me disseram que eu sou de Omini, já me disseram que eu sou de Ogunjá, já me disseram que eu sou de tudo quanto é Ogum. Mas o teu meu Ogum é Megegê. Ah, que bonito, né? Eu acho que essas coisas de orixá, se a gente não falar, se a gente não gravar, se a gente não tiver, amanhã ou depois se acaba. Sim. E outras pessoas que acham, que conhecem de alguma coisa, vão estar passando na frente de alguma coisa que aconteceu no passado e a gente tem hoje. Como ainda conversar e como ainda traduzir para as pessoas uma situação que se passou, mas que continua vivo e poderá continuar dentro de memórias vivas, porque nós gravamos. Então, antigamente era fotografia, hoje nós temos as filmagens e uma internet e uma coisa que você fala aqui e daqui a 1 minuto o mundo inteiro está sabendo. Com certeza. Eu agradeço muito a seu Ogum, viu? E eu agradeço muito a você, porque você foi testemunha de me ver, né? E a que muita gente já disse que eu não fui feita, que não sabe a minha origem, que não sabe se eu fui feita mesmo. Você me viu. E é verdade. Essas coisas acontecem muito com as pessoas, mas se você passou uma experiência com alguém, você tem como falar, você tem como passar, e as pessoas passarem a respeitar mais as histórias dos antigos. Porque eu acho que quem fez santo em 1961, quem fez santo em 1970, já passaram por muitas coisas e muitas pessoas já se foram, mas a gente precisa ser memórias vivas de algumas histórias. Sim. Eu agradeço a você e a nossa gravação. Mojubá. Mojubari, Mojubá. Mojubari.